E boa noite, ao vivo, tentando reconectar já. Esperando ver se aparece algum coraçãozinho, algum joinha, algum sinal de vida inteligente na internet. Começou a aparecer lá, ok. Então boa noite a todos, pessoal do Instagram já chegou, tá chegando aos poucos. Tiago, Marininha Grossi Amaduri, Raoni Moreno, Rarizinho, que tinha que estar aqui tocando comigo. Que mais? Madhu Sudana, Lio Pinheiro, tá todo dia aí, Tiago Carneiro, Verônica. Essa é a turma do Instagram, né? Agora vamos ver a turma. A turma aqui. José Carlos Besseneri. Giane, tudo bem, Giane? Estamos felizes aqui, hein? Daru Krishna, Mahatma Vidura, Kátia Márcia Bezerra, chama Sundara. Catarina, Catarina, tava com a música dela na cabeça, né? Viu, Catarina? Tava cantando. Depois, Catarina, se você está me ouvindo, coloca aí o link do YouTube daquela canção que o santo nome do Senhor Hari é certamente tudo, que é muito bela, super recomendo para todo mundo ir lá ouvir, tá? Não deixe de colocar que ela é muito boa. Inclusive podemos começar, ao invés de cantar agora, não, nós vamos cantar. Primeiro a gente vai cantar um pouquinho, mas antes de ler, eu vou responder uma pergunta que a Catarina me fez. Na verdade, pelo que eu entendi, ela estava conversando com alguns amigos. E aí surgiu o assunto a relação entre o merecimento e a misericórdia de Cristo, né? Seria isso, né? O merecimento e obter a consciência de Cristo, a relação da misericórdia com o merecimento. A gente pode comentar um pouco sobre isso, que é um tema legal. Mas primeiro vamos cantar Jayarada Madhava. Estou enrolando aqui que o pessoal sempre começa a chegar aos poucos, né? Já estão chegando ali. Então, vamos cantar Jayarada Madhava, ok? E a Catarina coloca aí o link da música dela, por favor. Yashodanandana
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaste Narashihaya Namaste Narashihaya Prahlada Daine Prahlada Daine Hiranyakashipu Vaksha Shivatantana Kalaye Itonisiya Paratonisiho Yato Yato Yavitatonisiho Mahenisiho Hidayenisiho Mahenisiha Hidayenisiho Nisiha Madim Sharanam Prapaje Nisiha Madim Sharanam Prapaje Namaste Narasihaya Namaste Narasihaya Bhavakara Kamalavani Nakam Adbhuta Sita Lalita Hiranyakashipu Tanu Bringam Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Avakara Kamalavani Nakam Adbhuta Sita Lalita Hiranyakashipu Tanu Bringam Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadita Hari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Nrsimha Dev Jaya Nrsimha Dev Jaya Nrsimha Dev Jaya Nrsimha Deva Nrsimha Dev Jaya Nrsimha Dev Jaya
Hare Krishna. Mais uma vez, boa noite a quem chegou depois. E conforme eu disse, eu vou entrar num tema antes de fazer a leitura que eu recebi, assim, um pedido para falar, comentar a relação da misericórdia sem causa e o merecimento. Aí eu comecei a pensar que é um tema realmente interessante, porque Prabhupada usa esse tema, né? E muitas vezes a gente pensa que uma pessoa se torna um devoto, ela se torna uma grande alma, ela consegue se fixar, mesmo sem tendo absolutamente nenhum mérito, né? Mas se a gente se aprofunda na filosofia, não só nesse tema, mas tenta entender, observando tudo que a Bhagavad Gita explica, a gente vai ver que não é exatamente assim. Nós podemos dizer que a semente de Bhakti, o contato com Krishna, ele pode acontecer sem mesmo nós termos o merecimento, né? Todo mundo pode entrar em contato com Krishna e nós, inclusive, devotos, tentamos fazer com que as pessoas tenham contato, né? Agora, se elas vão aceitar a consciência de Krishna, se elas vão aderir, se elas vão entender, se elas vão praticar, aí realmente vai depender um pouco de mérito, né? Porque Bhagavad Gita fala disso. Yeshantantagatam papam jananam punya karmanante dvanda moha nirmukta bhajante mandridha vrataha. Esse verso diz que Yeshantantagatam papam, a menos que a pessoa tenha erradicado todas as suas tendências pecaminosas, né? Yeshantantagatam papam jananam punya karmanam. Isso é possível quando ela já acumulou, depois de muitas vidas de atividades piedosas, ela conseguiu atingir um estágio de piedade que ela então supera as atividades pecaminosas devido à sua piedade. Então aí Krishna diz que Tedvanda Moha Nirmukta, essa pessoa se livra da dualidade, se liberta da influência da ilusão material e Bhajanteman Dridha Vrataha. Aí ela consegue se fixar na consciência de Krishna, consegue adorar a Krishna Bhajanteman, adorá-lo, Dridha Vrataha, com determinação. E a questão também do sem causa é interessante porque existe um verso que é muito conhecido do segundo capítulo do primeiro canto do Bhagavatam, que também existe esse termo, ahaituki, sem causa, né? Quando Sutta Goswami fala que Vasudeva Bhavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashuvairagya Gyananchajada Haituka, que uma pessoa que serve a Krishna, que é Bhagavati, a personalidade de Deus, que pratica Bhakti Yoga Prayojitaha, ela Janayati Ashu, rapidamente tal pessoa vai se desapegar a Vairagya e Gyananchajada Haituka, e vai obter um conhecimento sem causa. Como assim, né? Mas ela precisa estar praticando, então tem uma causa. Não é que não tenha uma causa. A causa é a prática. A ideia é que não existe uma causa material. Não é que ela tem que ficar estudando, mesmo que Krishna fala que ele Tadami Buddhi Yogantam, ele dá esse conhecimento internamente. E tem um outro verso que também fala de Ahaitukan, sem causa, no primeiro canto, que diz Savai Punsam Parodharmo Yato Bhaktira Dokshaje Ahaituki Apratihata Yayatma Suprasidati, que a ocupação suprema é Bhakti Yoga, é o serviço a Vasudeva, é o serviço a Dokshaja, aquele que está além do alcance dos sentidos, né? E esse serviço tem que ser Ahaituki, sem causa. Então o que significa sem causa? Que você deve praticá-lo sem buscar, sem ter um interesse pessoal. Então dizer que nós recebemos a misericórdia sem causa significa que o devoto, quando ele dá Krishna para alguém, quando ele fala de Krishna, quando ele tenta colocar semente de Krishna, semente de Bhakti no coração de alguém, ele não tem nenhuma motivação, ele quer simplesmente dar Krishna. Nesse sentido, o receptor está recebendo algo sem causa. Agora, se o solo é fértil ou não é fértil, se
a plantinha de Bhakti, a trepadeira, vai brotar, e vai crescer e vai dar fruto, aí sim, como eu mencionei, a Bhagavad Gita depende de mérito, depende de atividade piedosa, porque uma pessoa que não tenha atividade piedosa, o que acontece? Ela tem a tendência a criticar, ela tem a tendência a ver defeito, ela tem a tendência a competir, ela tem a tendência a invejar, ela não aprecia que os outros estejam avançando, que os outros estejam obtendo uma posição superior à dela, e ela começa a projetar as suas impurezas nos devotos e não consegue ter um convívio harmonioso, né? E por isso comete ofensas e não permanece. Então, a atividade piedosa é realmente importante. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que já está sob a influência mais do modo da bondade. E no modo da bondade, a vida espiritual flui naturalmente. No modo da paixão, ela ocorre ocasionalmente, eventualmente, e depois deixa de ocorrer e fica esse dvanda, né? Essa dualidade que Krishna mencionou, te dvanda moha nirmukta, para nos livrarmos dessa dualidade, dvanda e moha, da ilusão material, realmente precisamos de punya, atividade piedosa. E o problema é que nessa era, nosso acúmulo, né? Qual o termo técnico? Nosso nível, diríamos assim, de punya é muito pequeno. Na Kali Yuga, as pessoas não têm muita atividade piedosa acumulada, pelo contrário. Por isso que Sutta Goswami também explica que Shrivatan Swakata Krishna punya shavana kirtanaha, que ouvir e cantar constantemente, diariamente, repetidamente, essa atividade de ouvir sobre Krishna, de cantar o santo nome de Krishna, ela é punya, ela é atividade piedosa suprema, e mesmo que nós não estejamos na condição de piedosos, se cantamos a nossa japa, se ouvimos as escrituras, somos promovidos a essa plataforma de punya. E aí conseguimos permanecer na consciência de Krishna. Sem cantar o santo nome, sem ouvir regularmente as escrituras, não teremos punya para reconhecer assim a grandiosidade do movimento, a grandiosidade de Bhakti Yoga e esse grande tesouro que nós estamos recebendo. Não iremos dar o devido valor e a nossa mente vai se desviar. E a gente vai começar a olhar de novo para o mundo material, a pensar em refúgios materiais, e é o que exatamente foi mencionado no verso que eu citei, né? Dvanda, essa dualidade, né? Você não se fixa, não entra no transe da autorrealização. Então, respondendo a pergunta dela, eu acho que o contato é sem causa. Você recebe Krishna sem causa, agora tem que ter mérito para dar continuidade, né? E se não temos mérito, mas desejamos, então esse desejo vai fazer com que a gente pratique com tanta sinceridade que esse mérito a gente vai obter pelo próprio processo. O processo também ele cria esse acúmulo, né, de mérito, de punya, mas a semente ela vem, né? Bhakti vem até nós. Como o Chaitanya Mahaprabhu, falando sobre isso, ele diz, Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva, Guru Krishna Prasadipaya Bhaktilata Bidya. Que Brahmanda, nesse grande universo de seu Brahma, Brahmite Kona Bhagyavan Jiva. Brahmite significa divagando. A diva, ou a alma, a entidade viva, ela está divagando no universo de Brahma, indo de um planeta para outro, às vezes obter um corpo celestial muito favorável, com uma qualidade de vida muito impressionante, depois o bom karma cai, nasce de novo na Terra, e depois pode até perder a forma humana, mas fica divagando, muitas vidas. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan. E pode ser que uma dessas divas, Kona, pode ser Bhagyavan, seja suficientemente afortunada. E que fortuna é essa? Guru Krishna Prasadipaya Bhaktilata Bidya. Pela misericórdia do Guru, ele recebe Krishna. Nesse caso, o Guru é um devoto. O devoto é um Guru, um tipo de Guru. Vartma Pradaksha Guru. Todo devoto é um Guru, pelo menos esse tipo de Guru, que é Vartma Pradaksha, aquele que mostra o caminho. Pelo menos um devoto Madhyama Adhikari, que eu falei sobre isso ontem, eu acho,
né, um devoto intermediário, ele está sempre querendo mostrar o caminho, sempre querendo dar Krishna, então ele é Guru. Então, Guru Krishna Prasad, pela misericórdia de Krishna, a pessoa entra em contato com o Guru, e pela misericórdia do Guru, ele entra em contato com Krishna, e Bhakti Lata é a trepadeira da devoção, a bidya, ou melhor, a semente dessa trepadeira é injetada no coração. E se o coração da pessoa estiver fértil, né, aí naturalmente essa semente vai brotar rapidamente. E se o coração não estiver fértil, a semente vai permanecer lá, esperando o momento de brotar, mas essa semente é eterna, e uma vez que esse vírus, né, de prema entra no coração de alguém, ele não sai mais, ele fica lá. E vai chegar um momento que essa trepadeira vai definitivamente brotar e vai crescer, tá? Eu acho que agora chegou a pergunta da Catarina, mas eu já respondi. Qualquer coisa eu respondo de novo. Então vamos ler agora os versos de hoje, que seriam 2 versos de Arjuna. Estou assim está meio apertado aqui para mim. Faz o seguinte, por favor, coloque esse aqui um pouquinho mais para trás, para eu poder colocar esse mais para trás. Vamos fazer diferente. Tira esse harmônio daqui. Com licença, pessoal, para dar uma aliviada aqui. E tira e bota. É possível colocar? Não, essa não é possível, mas esta aqui é possível. Está ficando meio torto aqui. Ok. Vamos ler então versos 33 e 34 do capítulo 6 da Bhagavad Gita. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Uvacha, Arjuna disse, Ya Ayam, este sistema Yoga, misticismo, Tvaya, por você, Proktaha, descrito Samyena, geralmente Madhu, Sudana, ó matador do demônio Madhu, Etasya, deste Aham, eu, Nanão, Pashyami, vejo, Chanchalatvat, por ser inquieta, Stitim, situação, Stiram, estável. A tradução é a seguinte: Arjuna disse, ó Madhusudana, o sistema de yoga que você resumiu parece-me inviável e impraticável, pois a mente é inquieta e instável. Significado dado por Srila Prabhupada. Arjuna, sentindo-se incapaz, rejeita que o sistema de misticismo que, utilizando inicialmente as palavras Sucho Deshe, que é sentar-se no lugar sagrado, isso lá atrás, que já começou falando disso, e no final, Yogi Paramaha, que é o yogi mais elevado, que entrou no transe, no Samadhi, né? O Senhor Krishna descreve para ele, nesta era de Kali, não é possível que um homem comum deixe o lar e vá às montanhas ou florestas para praticar yoga no lugar isolado. Na era atual, as pessoas, embora vivam por pouco tempo, empreendem uma amarga luta pela sobrevivência. Se as pessoas não levam a sério a autorrealização através de meios simples e práticos, o que dizer então de elas adotarem este sistema de yoga difícil que regula o modo de vida, a maneira de sentar, a escolha de um lugar e o desapego da mente das ocupações materiais? Como homem prático, Arjuna pensava que seria impossível seguir este sistema de yoga, embora contasse com diversas condições favoráveis. Ele pertencia à família real e era muito elevado em termos de numerosas qualidades. Ele era um grande guerreiro, podia viver muito e, acima de tudo, era o amigo mais íntimo do Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus.
5.000 anos atrás, Arjuna tinha condições mais propícias do que nós temos agora. Entretanto, ele se recusou a aceitar este sistema de yoga. De fato, não há registro algum na história de que ele tenha praticado alguma vez este sistema de yoga. Portanto, de um modo geral, esse sistema deve ser considerado impossível nesta era de Kali. É claro que ele talvez seja possível para alguns raríssimos homens, mas para as pessoas em geral é um empreendimento impossível. Se isto vigorava há 5.000 anos, então o que dizer dos dias atuais? Aqueles que em diferentes escolas e sociedades estão imitando este sistema de yoga, embora aparentem satisfação, estão com certeza perdendo seu tempo. Eles têm completa ignorância da meta desejada. Muito bem. Eu vou ler o próximo verso aqui e não vou ler o significado. Primeiro eu vou comentar um pouco. Vou repetir esse verso. Em seguida eu vou ler o verso 34. Né? São 2 versos que são argumentos de Arjuna. Então Arjuna disse, ó Madhusudana, o sistema de yoga que você resumiu parece-me inviável, impraticável, pois a mente é inquieta e instável, pois, como a mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte, ó Krishna, parece-me que subjugá-la é mais difícil do que controlar o vento. Muito bem. Então, Bhagavad Gita é incrível, né? A gente vê que quando o assunto é espiritualidade, no sentido assim puro da palavra religião, né? O mesmo yoga, o Bhagavad Gita é incomparável, ele vai muito fundo. É tão assim profundo que tem muitos versos que a gente tem dificuldade de entender, de aceitar, até de concordar, né? 2 dias atrás, eu acho que uma pessoa me perguntou, e é uma pergunta recorrente, como ver amigos e inimigos igual, como ver ouro e pedra igual. Realmente é um nível espiritual muito avançado e, como eu disse, às vezes é difícil de concordar. Mas concordar com esses versos de Arjuna, eu acho que não é difícil. Acho que todo mundo concorda, pelo menos eu concordo, eu acho que a maioria de vocês também concorda, que a mente ela é assim mesmo, ela é turbulenta, ela é obstinada. Assim, os adjetivos aqui são bem interessantes, né? Ela é chanchalan, chanchalan significa ela é flutuante, ela divaga, né? Ela cada hora está no lugar, ela não fica quietinha. Ela é chanchalan e ela é inquieta. Qual é a palavra que foi usada aqui? Stira. Não, inquieta mesmo, chanchalan. Primeiro ponto, Prabhupada traduz a mesma palavra chanchalan com inquieta e instável. Aí no verso 34, além de chanchalan, que Arjuna repete, né, de ela ser flutuante, ela também é turbulenta, pramadhi, ela é obstinada, né? E ela também é balavad, que ela é muito forte, né? E além de tudo, ela é caprichosa, né? Tem isso também. A mente, ela tem seus caprichos, ela é egoísta, ela quer aquele resultado imediato, ela quer desfrutar, ela quer prazer, ela não tem, como o Prabhupada, certa vez ele disse numa aula, a mente não tem inteligência. A mente é uma coisa diferente, né? E a mente de todos nós é a mesma coisa, não é que, esse é um devoto, já há muito tempo, tudo bem, obviamente que a mente ela vai purificando pelo processo, a gente vai ver que Krishna vai dizer, não, você tem que praticar constantemente e o desapego vai vir, mas é algo que vai demorar. Mas a mente de todo mundo, assim, é a natureza dela, assim é a mente. Não é que a mente de um devoto é de um jeito, de um não devoto é de outro. Pode ser que de um não devoto seja mais agitada ainda, mas a mente é assim, né? Arjuna, ele não era uma pessoa comum, ele já era uma pessoa avançada, mas ainda assim ele falou que a mente é tudo isso. Então, definitivamente a mente é tudo isso. E obviamente que o cantar, que o processo vai fazer com que a gente vai perdendo
a ansiedade, né? Assim, a agitação, ela se acalma, mas basta dar uma vacilada que a mente de novo ela sai disparando e ela voa. Então, eu acho que esse ponto é interessante, né? Como eu estava dizendo que às vezes é difícil concordarmos com algum verso da Gita, mas esse verso, sem dúvida, né? É um verso que a gente concorda. E o argumento de Arjuna e Krishna apresentar esse tipo de yoga e Arjuna apresentar a sua visão como um discípulo também exemplar, porque ele podia falar, você é meu guru, né, Krishna? Você está apresentando isso, eu tenho que simplesmente aceitar e tentar. Mas ele não fez isso. Não, Krishna, isso não é viável. No que se refere a mim, porque ele era um guerreiro, né? Ainda mais naquela situação, Krishna já tinha falado que ele não deveria abandonar ali o campo de batalha. Então, aquelas instruções não faziam tanto sentido, né? Mas, imagine ali no campo de batalha, Krishna falando disso, assim, parece que não combina. Krishna quis apresentar isso por um motivo, e parece que o motivo era porque, nessa era, a gente tem a tendência a imitar esse processo. E Krishna deixou claro que isso não vai funcionar. Ele apresentou, primeiro, para mostrar que é diferente do que da forma que as pessoas estão praticando hoje. É muito mais estrito. E segundo, para Arjuna rejeitar e ficar claro, agora a gente vai ver o que Krishna vai dizer, você tem razão, Arjuna. Definitivamente, né? A Shanshaya, Krishna usa essa palavra, sem dúvida, não é fácil, não é praticável, e como o Prabhupada disse, se não era praticável há 5.000 anos, o que dizer hoje, né? Piorou. Com a internet, né? Com tanta influência, com tanto ataque que nossos sentidos recebem, e tanta informação que já está dentro da gente, isso não funciona. Nós precisamos de um processo que funcione. E Prabhupada disse que não adianta praticar esse processo e aparentemente dizer que está feliz, que está satisfeito. Isso é uma experiência positiva material, o yoga que se pratica nas academias. Você alcança um pouco o modo da bondade, você alivia naquele momento, você tem uma experiência próxima a Sattva Guna, o modo da bondade, mas se você ficar só nisso a vida inteira, não vai muito longe, né? Tem que ir além disso, tem que, tudo bem, praticar isso, um pouco de pranayama, tudo isso ajuda a acalmar a mente, a desbloquear as tensões e por aí vai, e progredir. E é interessante que essa passagem, quando existem os comentários de Vishwanath Chakravarti Thakura, que são muito bons, né? E ele coloca de uma forma um pouco diferente. Ele coloca a Arjuna dizendo, Krishna, você o tempo todo falou para mim sobre Buddha Yoga, sobre a inteligência, sobre o Samadhi e a inteligência, etc. e tal, mas quando a mente ela está realmente doente, mesmo a inteligência não vai resolver. Ele fala, a inteligência não consegue segurar. E o argumento que Vishwanath Chakravarti dá é uma pessoa que tem uma doença tão forte que o remédio não surte efeito. Que a doença é muito grave, né? Tem que ter um remédio realmente mais poderoso ainda. Por isso que nessa era o remédio é o Mahamantra. O Mahamantra é infinitamente poderoso. Só tentar acalmar a mente, sem ocupá-la em algo transcendental, a gente não vai atingir, não vai muito longe com isso. Isso ficou claro aqui nessa leitura. E eu quero agora continuar a ler para fazer mais comentários, porque tem mais uma parte aqui do significado de Prabhupada, na verdade, o significado de Prabhupada do verso 34. Eu aqui estou sem relógio, vocês podem me dizer que horas são? 8. Então, podem já começar, se quiserem, fazer perguntas. Tem uma do Raoni Viwananta, que é o Hari Kirtana. Ele me fez, ele repetiu ela aqui, eu acho. Dá uma olhadinha, logo no início ele entrou, que eu quero... ele cobrou isso de mim, ele mandou uma mensagem. Então manda novamente, Raoni. Se você não mandar é porque você não está aí, então já era. Vamos ler aqui o significado de Prabhupada, do verso 34. A mente é tão forte e obstinada que às vezes supera a inteligência.
Embora o que se espera é que a mente seja subserviente à inteligência. Para um homem que vive o cotidiano e que tem de combater tantos elementos opositores, de certo, é muito difícil controlar a mente, né? Então aqui Prabhupada fala que é de se esperar que a inteligência consiga controlar a mente. E, de fato, no capítulo 3, Krishna fala que a inteligência é superior à mente. O problema é que nós não alimentamos a nossa inteligência e alimentamos demais a nossa mente, nossos desejos, nossos sentimentos, nossas emoções, e não lemos, não estudamos, não saturamos, né, a nossa inteligência com o conhecimento védico. Então, a inteligência ela tem força para controlar a mente quando ela é dotada de viveka, que é o discernimento. E o discernimento só é possível com conhecimento espiritual. Então, uma pessoa que não tenha conhecimento espiritual, mesmo que seja muito inteligente, ela não vai conseguir frear a sua mente. Valendo-se de artifícios, talvez a pessoa estabeleça mentalmente uma relação equilibrada com amigos e inimigos, mas, em última análise, homem nenhum no mundo pode agir assim, pois isso é mais difícil do que controlar o vento tempestuoso. Na literatura védica, Katha Upanishad 1.3.3.4, afirma-se: Agora, Prabhupada está citando aqui um verso que eu cito muito também, especialmente quando a palestra, o espaço de yoga, que eu acho que ele dá uma visão muito clara do que é yoga, né? Atmana rathina vidi sharira rata eva cha. Sharira, rata, a palavra sharira, os devotos conhecem, tem a famosa canção Sharira Vidya Jal, né? Sharira é o corpo. E rata também é uma palavra que os devotos conhecem. Tem rata yatra. Yatra é o festival rata dos carros, né? Então, Sharira rata significa o quê? Que o corpo é uma carruagem. Atmana ratina, e a alma é ratina, é o passageiro. Buddhin tu Sharati, a palavra Sharati também é famosa, né? Krishna é conhecido como Partha Sharati, que é o cocheiro, o quadrigário de Arjuna, e Buddhi é a inteligência. Então, Buddhi tu Sharira Vidhi, saiba que a inteligência, nesse exemplo, é o cocheiro da carruagem do corpo material e a alma é o passageiro. Mana Pragaha, a mente, Mana, ela é comparada às rédeas Indriyani Ayan Ahur. E os sentidos são os cavalos, né? Esse é um exemplo que a gente sempre dá e que é muito bom. Vishayan teshugochara atmendriya manoyuktam bhoktiti ahur manishi naha. Tradução então dada por Prabhupada: o indivíduo é o passageiro no carro do corpo material, atmanaratinam. E a inteligência é o condutor, sharira, buddhi tusharatim. A mente é um instrumento de direção, manapragaha, e os sentidos são os cavalos, indriyani hayamahur. Esta ideia é defendida pelos grandes pensadores, manishinaha. Dessa forma, o eu goza ou sofre na associação com a mente e os sentidos. Evidentemente, quando a mente está absorta em Krishna e os sentidos ocupados em serviço devocional, a alma desfruta. E caso contrário, ela sofre, né? Supõe-se que a inteligência dirija a mente, mas a mente é tão forte e obstinada que muitas vezes domina até mesmo a própria inteligência da pessoa, assim como uma infecção aguda pode superar a eficácia do remédio. Presume-se que tal mente forte seja controlada pela prática de yoga, mas tal prática nunca é viável para uma pessoa que, como Arjuna, tem de enfrentar o mundo. E o que se pode dizer do homem moderno? A analogia usada aqui é apropriada. Ninguém pode capturar a ventania e é ainda mais difícil capturar a mente turbulenta. A maneira mais fácil de controlar a mente, como o Sr. Chaitanya sugeriu, é cantar com toda humildade Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
o grande mantra da libertação. O método prescrito é Savaimana Krishna Padara Vindayo, que é colocar a mente nos pés de lótus de Krishna. Deve-se ocupar a mente totalmente em Krishna. Krishna Padaravinda significa os pés de lótus de Krishna. Né? Só então não restarão outras ocupações para agitar a mente. Então é o que a gente sempre fala. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. Devemos nos render. Né? E essa rendição pode ser entendida de uma forma prática. Significa que, por muitas vidas, eu estou recebendo um conjunto de sentidos e tenho usado esses sentidos para desfrutar de um prazer mundano e estou enredado, e agora entendi isso. Então, a partir de agora, eu vou usar os meus sentidos para realizar Krishna, para realizar a minha natureza espiritual, para me conectar com Ele. Isso é rendição, em termos práticos. Não é só um sentimento, algo que, não. É uma coisa séria. Você está usando os sentidos dentro de um projeto para você se conectar com Krishna, para você se desprender do apego material, do egoísmo, né? Se desidentificar desse personagem, se identificar com Brahman, como alma espiritual, e servir a Krishna, agradar a Krishna, e se unir a Krishna no sentido de se aproximar dele, então você está rendido, né? Não importa o nível que estejamos. Então agora eu queria responder as perguntas. O Raoni mandou? Mas eu me lembro, a pergunta que ele mandou, deixa eu ver se eu me lembro, porque foi ontem, a gente falava de Uttama Adhikari, né, do devoto muito avançado, o devoto de primeira classe. Aí ele perguntou se o devoto de primeira classe tem, assim, noção de que ele é um devoto de primeira classe. Acho que foi essa a pergunta, né? Faz parte, né, da característica de um devoto de primeira classe se achar muito caído, não se sentir avançado. Então, um devoto de primeira classe, ele não se sente superior a ninguém, pelo contrário, ele se sente realmente uma alma que tem muito que progredir ainda. Tem aquele exemplo que a gente costuma dar, que enquanto a pessoa está no térreo, a visão dele é muito limitada, o raio, né, de ação. E quanto mais ele sobe, imagina se ele está no 50º andar de um prédio, aí o raio de visão é muito maior. Né? Então, quanto mais uma pessoa avança, mais ela entende onde ela poderia estar, e por isso cada vez ela fica mais humilde. Uma pessoa que está lá embaixo, eu já parei de comer carne, eu parei de fazer isso, eu estou muito avançado. A pessoa se acha, mas na verdade ela nem começou ainda seriamente a vida espiritual. Né? Então a resposta é essa, que um devoto de primeira classe é humilde, ele nem se sente realmente muito avançado, ele se sente muito caído. Prabhupada, chegando ali no pier de Boston, né, ele teve aquela oração que ele fez, e ele se coloca como um pedinte, como um mendicante. Ele diz: eu não tenho conhecimento, eu não tenho fé, ou melhor, eu não tenho conhecimento, eu não tenho devoção, mas eu tenho firme fé no santo nome de Krishna. E ele ora para Krishna, que as minhas palavras possam penetrar no coração das pessoas. As pessoas estão no modo da ignorância, estão no modo da paixão, são muito caídas e elas não vão entender. Mas, Krishna, você é o místico supremo e você poderá fazer com que minhas palavras sejam boas a ponto de tocar no coração deles. Então, Prabhupada não é que, eu já entendi, eu já estudei tantos anos, eu vivi em Vrindavan, eu sou um sannyasi avançado, eu vou chegar lá e vou fazer acontecer. Não. Ele, completamente humilde, se sentia incapaz, e até o final ele ainda se sentia assim incapaz, e agradecia o tempo todo aos devotos e dava todo o mérito ao mestre espiritual dele, né? Essa é a ideia. O Hari está no Instagram, mudou de... O Hari Kirtan? Mas já foi, né? Já respondi, né? Então agora, próxima.
Paravyoma ele pergunta, e sobre os Kripa-siddhas e os Sadhana-siddhas? Foi logo no início da palestra. Eles... Por que o Paravyoma quer saber disso? Não entendi a questão dele, né? Kripa-siddhas são aquelas pessoas que obtêm a perfeição através da misericórdia, né? E sadhana-siddhas são aqueles que alcançam a perfeição através da prática espiritual. Eu acho que já entendi a pergunta. Deve estar relacionado com mérito, com merecimento, né? E com a misericórdia de Krishna. Então existe esse caso de alguém receber uma misericórdia sem causa, mas se a gente for ver os exemplos de quem recebeu essa misericórdia sem causa, o exemplo que Prabhupada sempre dá é o exemplo de Narada Muni, que ele teve o contato devido ao fato da mãe dele estar servindo, né, os grandes devotos vedantistas, e ele, com a permissão dos devotos, comeu os restos, né, e ouviu eles. E depois, quando a mãe dele partiu desse mundo, ele era uma criança, mas ele diz, eu era muito sério, eu não era pegado a brincadeira, e a gente vê que ele, apesar de ter recebido a misericórdia, recebido Kripa, né? A misericórdia, ele soube o que fazer com a misericórdia, né? E ele fez jus àquela misericórdia, levando muito a sério, apesar de ser uma criança, né? Então eu não me lembro de nenhum caso de alguém que de repente recebeu a misericórdia e não tenha realmente praticado o processo, né? Eu acho que até essas pessoas que praticam o processo, como Narada, podemos dizer, ou qualquer um devoto da ISKCON, já estão praticando o processo porque ganharam essa misericórdia, né? Essa dádiva de Prabhupada também. Mas tem que praticar, né? Tem que praticar, porque senão isso contrariaria o que Krishna diz na Gita, que ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Então, se você vai lá, passe de mágica e dá a perfeição para alguém, mesmo que ela não queira, a pessoa não teria mais individualidade, não faria muito sentido, né? Então, eu acho que a Kripa, que é a misericórdia, ela vem, certamente. Como eu disse, a misericórdia vem, mas depois disso você tem que saber o que fazer com ela, né? Eu entendo assim. Mas se o Paravyoma quiser apresentar outro ponto aí também, podemos. Tem coisas mais detalhes, né? Mas aqui, de um modo geral, acho que tá bom assim. Deixa eu acenar aqui para quem está na minha frente, o Ekanato Goranga. Tá. Ok, ele falou não fez a pergunta completa, porque ele fez 4 perguntas, achei que eram separadas. Então aí ele fala assim, você acha então que o cãozinho que o Sr. Chaitanya liberou era livre de pecados de vidas passadas? Então por que nasceu no corpo de cão? E sobre os Kripa-siddhas e os Sadhana-siddhas? E os guerreiros de Kurukshetra, muitos eram inclusive demoníacos, não estavam no modo da bondade e foram liberados por sua misericórdia, por pura misericórdia de Krishna. Não sabemos. Sempre quando tem uma história que um demônio, isso e aquilo, atrás disso tem sempre uma maldição que virou bênção, é difícil saber. Parece que eles fazem parte de uma lila, né? O cãozinho realmente, bem lembrado por Paravyoma, é um caso excepcional. Misericórdia, é um caso extremamente raro. E eu acho que no caso de Chaitanya Mahaprabhu, quem teve um contato direto com ele, em alguns casos, receberam. Agora temos que ver se esse cãozinho foi direto para o mundo espiritual, teve que nascer e fazer serviço devocional, que eu acredito que sim, né? Eu acho que ele tem aquele exemplo que Lokasaksha que costuma dar, né? Que você recebe a liberação, mas você está pagando ela em prestação, né? Então você compra, por exemplo, uma geladeira, a prestação, você já recebe a geladeira, já pode usar a geladeira, mas você tem que continuar pagando. Então o Prabhupada já deu essa liberação para nós, essa perfeição, mas a gente tem que continuar pagando. Se a gente parar de pagar, a gente perde, né? A gente entra no SPC e não funciona, né? Mas o caso do cãozinho é um caso especial.
Agora, por outro lado, também tem outros casos. Tem o caso do Brahmachari Krishnadas, que viajou sozinho com Chaitanya e que no meio da viagem se atraiu por uma... Qual o nome? Hã? Cigana. Mesmo recebendo a misericórdia de Chaitanya, ele não progrediu. Ele abandonou Chaitanya e foi ficar com a cigana. Tanta gente recebeu a misericórdia de Prabhupada e mesmo assim abandonaram, né? Mas o caso do cachorrinho é um caso excepcional mesmo, bem lembrado. Esse caso é especial. Mas eu acho que a gente não pode se basear por ele, né? Ele estava lá diretamente com Chaitanya e, né? Acho que o nosso caso é um pouquinho diferente desse cachorrinho. É isso, Paravyoma. Pode fazer mais um? Pode fazer mais uma. A Malati pergunta, Jai Guru Maharaj, o senhor poderia falar um pouco mais o que são essas atividades piedosas? Então, hoje em dia tem muita gente fazendo atividade piedosa, por exemplo, né? Estão aí preocupados, estão doando. Tem muita gente, muitos milionários aí que estão doando, estão ajudando, estão recebendo os doentes, estão fazendo coisas assim. Mesmo médicos estão se superando, já não estão mais recebendo de acordo com o trabalho, a coisa já foi para um outro nível. Tem muita gente aí fazendo muita atividade piedosa. Mas as escrituras falam também sobre banhos em rios sagrados e lagos sagrados, peregrinação, estudo dos Vedas, caridade, penitência, tudo isso é punya. Tudo isso é punya. Tudo isso são atividades piedosas. Né? E fazer o bem mesmo, fazer o bem para as pessoas, e tudo isso é atividade piedosa. Mais alguma? Sim, sim. São Guru Maharaj, essas atividades piedosas, elas geram bhakti ou não geram bhakti? Não, a atividade piedosa faz com que a pessoa consiga, quando o bhakti surge para ela, né, ela se fixar em bhakti. Mas, assim, não podemos dizer que as atividades piedosas geram bhakti. As atividades piedosas que geram bhakti são chamadas de agyata sukriti. Por exemplo, aqui acabou, se quiser, né? Por exemplo, um cachorrinho, que ele vai lá e come prasada, e ouve um Mahamantra, isso é agyata. Ele não está fazendo isso com compreensão, ele está fazendo isso inconscientemente. Mas são atividades devocionais. Tomar prasada, ouvir o Mahamantra, estar ali com os devotos, ouvindo o Kirtan, né? Isso é bhakti, é uma atividade já devocional, mas é agyata, inconsciente. Entende? Então existem 3 tipos de sukrits. Karma-mukhi, Jnana-mukhi e Bhakti-mukhi. Karma-mukhi são atividades piedosas mesmo, de você fazer doações, você se preocupar com o doente, essas coisas bem ainda ligadas ao corpo. E o resultado desse tipo de atividade é que você nasce rica, famosa, poderosa, com facilidades materiais, mas não necessariamente isso vai te atrair, vai fazer com que você se atraia para a consciência de Krishna. Jnana-mukhi são atividades relacionadas com estudo, penitência, acabar com o ego, desapego. Você cria uma punya que vai atrair você para se desapegar desse mundo e buscar o Brahman. E Bhakti-mukhi são atividades que muitos de nós estamos praticando sem a devida devoção, mas já é uma atividade prática, você já está... vou lá no templo, eu varro, eu dou, eu cozinho, eu ajudo. Isso tudo ainda não é bhakti pura, mas já é uma atividade piedosa que vai gerar bhakti. Vai fazer com que a pessoa se atraia pela devoção e não pela liberação ou pela gratificação dos sentidos. Isso é interessante, né? Entender
bem que existem 3 tipos de atividade piedosa. Isso é um ponto interessante, né? Que é quase nunca falado, né? Onde a gente encontra, Bruno? Não sei, tem que procurar nos livros de Prabhupada, né? Se for no Veda Base e colocar lá, talvez encontre, né? Karmamukhi, Gyanamukhi. Eu acho que eu li sobre isso no Chaitanya Charitamrita. Tantos livros, né? Fica difícil a gente saber exatamente, mas com certeza é isso. E faz sentido, né? Atividade piedosa material vão proporcionar bom nascimento, desfrute. Atividade, austeridade, seca, penitência, estudo, especulação, isso vai gerar desapego e o desejo de liberação. E atividade devocional, mesmo que sem muita compreensão, tem muita gente que faz, né? Ajuda os devotos e doa, e elas estão acumulando um tipo de atividade piedosa que vai fazer com que ela se aproxime de Bhakti Yoga, de Krishna. Lila Nata Chaitanya Das, ele faz uma pergunta relacionada a isso. Ele fala: Jai Maharaj, li hoje no Gita que atividades piedosas têm que ter conhecimento transcendental, senão não são atividades materiais. Eu entendi certo? Entendeu, Lila Nataji? Como é que você está? Tudo bem, meu amigo? É o seguinte, isso que você está falando deve ser no capítulo 4 da Bhagavad Gita, quando o Krishna fala sobre vários tipos de sacrifício, o Grihastha, caridade, o Brahmachari sacrifica a audição, estudando, e tem vários tipos, né? Tem também o sacrifício do pranayama, o ar que entra, o ar que sai, essa coisa toda. Mas aí Krishna fala um verso muito interessante que fala que no final das contas, o sacrifício do conhecimento, você buscar esse conhecimento espiritual é superior. Caso contrário, qualquer sacrifício permanece na plataforma material e não traz verdadeiro benefício espiritual. Isso é bem interessante, bem lembrado, e tem a ver com o que a gente está falando, né? Ou seja, atividade piedosa sem conhecimento ainda é material e vai produzir resultados materiais. Agora, a mesma atividade feita com conhecimento, por exemplo, fazer caridade, ajudar as pessoas, mas entendendo que elas são almas e você faz isso para agradar Krishna também, em consciência de Krishna, ao invés de você distribuir uma comida qualquer, você distribui prasada, entendendo que ali é uma alma e ela precisa dessa conexão. Então você está fazendo um sacrifício com um conhecimento transcendental e está na plataforma superior, espiritual, e vai fazer com que a pessoa acumule púnia para ter facilidade em cantar uma boa japa, em ler um livro e se associar com os devotos. Agora tem perguntas não relacionadas com o tema. Pode fazer alguma? Se forem boas. Se forem boas, vamos... Aqui tem uma que é boa. Não é que é boa, é curiosa. Luiz Lerner está perguntando: Maharaj, tu já pudeste ver Krishna, mesmo só em sonho? Eu vi Krishna hoje, várias vezes aqui, ó, no altar. A gente vê Krishna o tempo todo aqui na natureza. Krishna é a vida de tudo que vive. A lua está linda hoje, é Krishna. O sol estava lindo hoje, é Krishna. A gente vê Krishna o tempo todo. Em sonho também. Tem uma da... Vamos lá. Um dia desses eu sonhei com Gornitai, que estavam sentados assim, tipo num muro. Olha só, e eram crianças, e eles estavam balançando a perninha assim. Teria um outro significado, eles estavam assim rindo e balançando a perna, assim como se tivesse a perna solta assim, né? Daru Krishna, ele diz: Jai Gurudev, reverências. O senhor poderia falar sobre o aspecto do nome de Krishna, Madana Mohana? Sim, senhor Daru. Madana Mohana Murari Haribol Haribol Haribol. Madana Mohana. Mada significa loucura. E Madana é aquele que enlouquece. Significa o quê? O cupido. O cupido flecha as almas
condicionadas como nós, né? E a gente fica louco, né? Envenena com a luxúria. Então Madana é o cupido e Moha é aquele que encanta, que ilude também, mas nesse contexto que encanta, né? Então Mohana significa aquele que encanta, aquele que enlouquece, ou seja, o encantador do cupido. A única forma de nós nos livrarmos do cupido é quando estamos encantados por Krishna, quando Krishna nos encanta, né? Aí essa tendência a ser flechado pelo cupido de Maya, a gente fica imune, e pelo contrário, a gente é flechado por Kamadeva, que é um outro nome de Krishna, que é o cupido transcendental. Tem uma história que o cupido veio lá em Vrindavana, ele veio testar Krishna, ele veio flechar Krishna, e como foi? E Krishna, viram milhares de cupidos, e Krishna, assim, deixou todos eles em Maya, no sentido que todos eles ficaram encantados por Krishna. Eu não me lembro agora, teria que procurar de novo. Mas sim, todos eles ficaram encantados por Krishna e o efeito foi o contrário, né? Tá ficando frio aqui, viu, pessoal? Nós estamos na varanda aqui. Vou botar meu sari aqui. Porque senão vai ficar gripado, né? Não, eu tenho aqui. Pode fazer a pergunta. Uma pergunta da Daniele Gonçalves, da Dani. Ela tinha que estar aqui, né? Hashtag Dani. Jai Gurudeva, até que ponto os relacionamentos contribuem para a identificação com a nossa mente, identificação com os desejos, sentimentos e etc? Total. Até o ponto completo. Depende, né? Como a gente se relaciona, né? Você pode estar associado com alguém, mas tendo um cuidado e não absorvendo e, pelo contrário, dando a sua associação, né? Ou você pode estar ali sem controle nenhum da situação e recebendo qualquer tipo de influência. Vai depender, porque a gente tem contato com as pessoas, não dá para evitar, né? Mesmo agora, está todo mundo isolado, está todo mundo em contato aí. Por exemplo, agora estou em contato com aqui 130 lá, mas sei lá quantos. Não tem jeito, né? A gente está sempre em contato. Uma coisa é você dar a associação, outra coisa é você receber. Então, temos que saber de quem a gente pode receber a associação, né? E às vezes por educação e sentimentalismo a gente acaba ouvindo o que não deve ouvir e, assim, colocando minhoquinha na nossa cabeça. Então, tem que tomar cuidado, né, com a associação, né? Eu acho que, pelo título da palestra, eu acho que, isso foi ontem, Maharaj Navantri, lá em Vrajabhumi, falou como neutralizar o perigo da associação. Acho que chamava assim a palestra. Eu acho que o verso, pelo que eu me lembro, pelo que eu imagino, né, é um verso do terceiro canto, que Devahuti, a mãe de Kapila, fala sobre isso, que todo problema é o apego material, todo problema é o apego com pessoas de mentalidade mundana, da mesma forma que toda solução é a associação com pessoas de mentalidade transcendental. É usar o apego a favor da vida espiritual, porque o apego é normal. Agora, ficar pegadinho a quem não vai nos beneficiar não vale muito a pena. Mais uma pergunta? Uma pergunta da Paula Coelho Santos. Maharaj, Hare Krishna. A Paula Coelho é aquela Paula? Aquela Paula de São Paulo, ela é coelho também? Ela não tem cara de coelho, não. Paula Santos, tudo bem, mas coelho... Diga aí, Paula, tudo bem? Maharaj, Hare Krishna. No Bhagavad Gita 4.2, vejo que a Gita foi inicialmente falada ao Deus do Sol há milhares de anos, depois esquecida por 2 milhões de anos e voltada a falar a Arjuna há 5.000 anos atrás por Krishna. O senhor poderia explicar, se o teor da Gita
da Gita e Bhagavad Gita são os mesmos? 2. Se sim, então foi relatado a guerra de Kurukshetra milhões de anos antes de acontecer? Não sei se eu entendi a pergunta. Primeiro que eu não sei se ficou 2 milhões de anos, não. Eu acho que não. Eu acho que, não me lembro de Prabhupada ter citado esse número, né? Mas faz parte, Krishna disse, Sakarineha Mahata Yoganashta, que o fator tempo influencia. As almas corporificadas têm uma dificuldade de assimilar totalmente o conhecimento de Krishna, assimilam até certo ponto e vão transmitindo, e uma hora a coisa é enfraquecida, e Krishna volta de tempos em tempos. Eu não sei se foi 2 milhões de anos, não. Agora, sobre a batalha de Kurukshetra, Krishna falou a Bhagavad Gita há 5 anos na batalha de Kurukshetra, mas quando ele falou originalmente não tinha batalha nenhuma, era outra situação. E não era exatamente, literalmente, as mesmas palavras, eu diria. É a ideia geral, né? A filosofia é essa. Ó. Pode ser explicado dessa maneira. No caso da batalha, usou uma simbologia, algo que combina com o momento atual, porque a gente também vive numa batalha, mas com certeza não eram exatamente as mesmas palavras. Era a ideia, né? A ideia é a mesma, o Siddhanta é o mesmo, e pode ser explicado Siddhanta significa conclusão perfeita, né? De muitas maneiras. Então, a ideia é que existe um conhecimento, esse mesmo conhecimento da Bhagavad Gita você vai encontrar também no Bhagavata, você vai encontrar em outros livros, pelo menos parte, né? Que o Bhagavad Gita é um compêndio, é uma coisa que já está ali pronta, é um manual de sobrevivência da era de Kali mesmo, e de vida espiritual ali bem resumido, sucinto, e toda a essência ao mesmo tempo está lá e apresentada numa linguagem aplicável para o momento de hoje. Mas em outras épocas foram apresentadas a mesma ideia de outra forma. Uma pergunta rápida de Tita Vinod Dasa. Só uma coisa aqui, o Paravyoma colocou, deixa eu ver o que ele colocou. É que às vezes atrasa, né? E o assunto vem, eu já falei. Explique por que, né, no livro Madhurya Kadambini, Srila Vishwanath Chakravarti, que para se tornar um bhakta não depende de nenhuma atividade piedosa ou bom karma. Eu já expliquei, eu acho, que atividade piedosa material não chega lá. Karma mukhi, né, e Jnana mukhi. Mas a Gyata Sukriti, atividade devocional, mesmo inconsciente, chega lá. Vamos ver se a Catarina aqui, deixa eu ver, ela falou. Gratidão, foi incrível a resposta, muito esclarecedora. Obrigado. E aí, Bhaktacira, você está aí em Vrajabhumi, e a Thaís, tudo bem? Vou acenar para você aí. Ó. Clicar aqui seu aceno. A Thaís está assistindo também? Só vejo você, não vejo ela? Como é que pode isso? Hã? Perguntas? É uma pergunta de Tito Vinod Dasa no Instagram. Ele fala: o devoto de primeira classe percebe que não é o corpo material se vendo como uma alma? Até o devoto de segunda classe, ele entende isso. O devoto de segunda classe, ele tem discernimento, ele já entende isso. Só que o devoto de segunda classe já é muito avançado. A grande maioria é devoto de terceira classe, né? Canista mesmo, ainda identificado com o corpo, ainda com a visão material, ainda, assim, precisando avançar mais, né? Porque ontem eu acho que eu falei disso. Quando você já vê, analisa tudo com os olhos do conhecimento, que já usa o termo Jnana Chakshu, isso fica claro para você. Você não é o corpo, né? Já tem essa realização de que você é uma alma mesmo. Uma pergunta de Radha Shamasundara, Márcia Bezerra. Fala, Maharaj, podemos receber algo que imaginamos ser Maya em serviço devocional? Podemos, mas não sei se devemos. Mas podemos. Não sei exatamente qual é a ideia da pergunta, né? Mas
Me lembrei de uma coisa agora que não tem, talvez não tenha nada a ver. Logo no iniciozinho do movimento, eu saí para distribuir livros com um devoto, que não era o Paradigma, era uma Matura. Aí nós paramos para tomar um lanche, aí veio uma pessoa lá oferecendo para gente assim, um saquinho com um peixe, né? Que ele tinha pescado, né? Aí o devoto aceitou. Eu achei estranho, porque eu tinha acabado de entrar no movimento. Aí ele explicou que o fato da gente aceitar era uma oportunidade de fazer a pessoa executar um serviço. Mas não significa que a gente fritou o peixe ali, né? A gente jogou no mar depois, né? Embora já tivesse morto. Então a gente aceita, né? A gente aceita qualquer coisa. Até Krishna aceitou assim, o leite envenenado de Putana, né? Para liberá-la, não sei. Eu não sei exatamente qual é a pergunta. Também me lembro que quando a gente comprou a fazenda em Caruaru, Vrajadhama, tinha uma plantação de café. E café tem cafeína, os devotos não tomam café. Naquela época não tomavam mesmo. Hoje em dia, eu já nem sei. Mas o que eu queria dizer é que Acharya Deva, na época de Dayananda Maharaj, ele disse que poderia colher todo aquele café, vender todo aquele café, embora tivesse cafeína, e usasse 100% de cada centavo diretamente no serviço à deidade, que não teria problema. Não um serviço que indiretamente beneficiasse os devotos, né? Então tem que saber lidar, né? Tem que saber lidar. Uma pergunta de Pierre Ricardo no Facebook. Pierre Ricardo, Pierre Ricardo. chique. É possível para um principiante realizar a sanga sozinho? Não, sanga já significa associação, né? Sozinho é difícil, mas é possível. A pessoa é muito sincera, eu já vi vários casos de pessoas que moram sozinhas numa cidade, estão lendo os livros de Prabhupada, e aí WhatsApp, internet, e avança até um momento que aí tem que procurar os negócios, né? Por um momento, Krishna dá essa misericórdia, até um certo ponto é possível, mas chega uma hora que não dá mais, né? Porque a consciência de Krishna é tão valiosa que não tem nada que possa nos segurar. Todo mundo acaba um belo dia conseguindo fazer uma viagem, conseguindo, né, alguma coisa. Ou no mínimo começar a fazer um grupo, né, de estudo, lapidar na própria cidade. É uma forma de você também atrair a associação espiritual. Pode ser mais. Que horas são? 8h37. Vai lá. Tá ficando tarde, né? É a última, então, pessoal. Vocês já podem começar a digitar aí. Fica com Krishna. Se quiser, pode digitar também hashtag não fica em casa, mas fica com Krishna. Ou fique em casa, mas não fique em Maia. Hashtag quarentena transcendental. Em casa com consciência. Hoje eu mandei um banner dizendo fique em casa, mas fica com Krishna. Eram 2 hashtags. Fica em casa, mais hashtag fica com Krishna. Não. Bom, a última, tem a última, vamos ver a última. Aí todo mundo agora. Opa, deixa eu acenar aqui a Lalita Gopi. Ih, desceu, não deu tempo, foi embora. Não dá tempo de descer, tem muita gente agora acenando. Todo mundo acenando agora. Acenando, mandando coraçãozinho, joinha. A pessoa fica conversando aqui, olha lá, ó, a Conte falando com a Lalita. Isso não pode não, viu? Usando o meu Facebook para vocês conversarem. Quem deu essa autorização? Legal, então. Faz a última pergunta. A pergunta da Ana Suki
Dassi. Hare Krishna, de Petrópolis. Em uma aula sua, dias atrás, entendi que a mente nos acompanha em cada vida. É a evolução da mente direcionada pela inteligência que nos traz Krishna. É a evolução da mente direcionada pela inteligência que nos traz Krishna e talvez um dia nos levará de volta ao Supremo? Isso aí, é isso mesmo. O nome dela é Ana Suki. Interessante esse nome, Ana Suki. Ana Feliz, né? Suki é feliz. Ana Feliz é o seguinte. É isso, a própria mente, essa nossa mente está nos acompanhando algumas vidas e a nossa inteligência também. E à medida que a inteligência vai superando a mente, ela começa a direcionar corretamente a mente, né? E aí, como a gente lê hoje, Prabhupada cita que a inteligência é o cocheiro, é o quadrigário, é o condutor. Então, quando a inteligência consegue conduzir essa carruagem, supera a força da mente, aí a gente começa realmente a ter verdadeira vida espiritual. Exatamente isso. Ok? Pessoal, muitíssimo obrigado. Hare Krishna. Desejo um ótimo final de domingo. E amanhã começa mais uma semana de quarentena transcendental. Nós estamos aqui felizes, né? Eu já falei isso várias vezes. Eu fico preocupado em dizer que a gente está feliz, porque tem tanta coisa aí acontecendo no mundo, mas fazer o quê? Estamos felizes, né? Prabhupada disse, cante Hare Krishna e seja feliz, é o que a gente está fazendo, né? Não dá para seguir Prabhupada e não ficar feliz, não existe essa possibilidade. A culpa não é minha, é de Prabhupada. Agora, o que eu queria dizer é que amanhã nós vamos iniciar uma campanha, viu? Nós fizemos uma vaquinha, sabe aquela vaquinha ponto, sei lá o que, com, alguma coisa assim, né? Nós vamos fazer uma campanha, eu vou fazer um vídeo, vou lançar, porque nós queremos plantar bastante aqui. A gente começou a mexer com a terra, a gente está fazendo, a gente com as nossas mãos, conseguimos umas horas aqui, um trator, mas é pouco tempo. Então aqui a gente tem terra, graças a Krishna, né? Então a gente está querendo passar o trator aqui legal e comprar muitas mudas e fazer uma irrigação caprichada. Aí achamos interessante, porque quando eu postei um vídeo, que talvez vocês tenham visto, né? Despretensiosamente mesmo, postei um vídeo falando, olha, a gente está aqui preparando e tal, e algumas pessoas se inspiraram e gostaram e fizeram depósitos. Algumas pessoas, vejo, falam, poxa, que legal vocês estão plantando, e acho que reciprocaram, né? E umas pessoas começaram a falar, a depositar. E aí eu falei, poxa, já que tem gente querendo depositar, então vamos fazer a tal da vaquinha pela internet. Então amanhã eu vou lançar essa campanha e todo mundo pode colaborar. Tem gente que pode colaborar com muito, tem gente que pode colaborar com pouco. Mas é legal, né? Eu acho que essa coisa de poder colaborar, que é uma coisa que é da ISKCON de Prabhupada, os grihastas têm esse dharma também de fazer caridade, participar de alguma maneira. E mesmo o pessoal aqui próximo, quando acabar a quarentena, quando a gente estiver aqui com muita coisa plantada, todo mundo vai poder encher a sacola e levar. Vai ser um prazer dividir essa colheita com os devotos, né? E é muito auspicioso a gente usar a terra. Prabhupada disse isso, a gente sente. Aqui, por exemplo, bem assim, na varanda, a gente vê, tem várias plantações grandes, e é tão legal você ver a terra cultivada e ela molhando, aquela coisa linda, todo mundo trabalhando. Então a gente está muito inspirado em fazer isso aqui agora. E como eu falei, na enxada, estamos fazendo a nossa parte, mas é difícil, não é tão simples assim, né? Então a gente fez um projeto, e amanhã a gente vai lançar, e vamos contar com a ajuda de vocês, né? E às vezes vocês não podem ajudar, porque não tem condições agora, a situação não está fácil, mas podem passar para os amigos, né? Parentes que apreciam. E se a gente fizer uma corrente, rapidamente a gente vai chegar na nossa cota e vai conseguir dar um impulso legal, vai ser muito legal. Então, desde já, eu já agradeço e já deixo aqui o primeiro apelo, tá? Mas amanhã eu vou fazer um vídeo. Muito obrigado, Srila Prabhupada Ki Jai, Hare Krishna. Até amanhã.